Hey, what's up, guys? E aí, galerinha, como é que vocês estão? Aqui é a Erika do canal S4DA, que eu sou Daco, e hoje eu vim responder as perguntinhas de vocês. Olá, seja bem-vindo, muitíssimo obrigada por ter clicado neste vídeo. Se você acompanha o meu canal, se você acompanha a aba de comunidades do canal, se você me acompanha no Instagram, você deve lembrar que há um tempinho atrás, assim, há quase um mês atrás, eu pedi para vocês enviarem as perguntinhas que vocês têm em relação ao processo seletivo do MEXT, estudar no Japão, viver no Japão. E na época eu falei que eu ia tentar gravar este vídeo ali pelo meio de março, no final não rolou, então a gente tá gravando isso agora. Eu espero que ainda esteja ok, eu espero que essas perguntas ainda sejam relevantes, tá? Então sem mais delongas, a gente vai entrar para as perguntinhas. Como sempre, eu vou tentar responder todas as perguntas que vocês me mandaram, então acredite, você já sabe, esse vídeo tá comprido, né? Então eu vou deixar de novo separado em capítulos, tá? As sessões que eu separei as perguntas, então se você tiver interesse em ver as perguntas em relação a determinado assunto, só vai direto lá, não tem problema. mas como sempre, se puder assistir o vídeo inteiro, a Erika fica muito feliz, né? Então vamos lá, a gente vai começar com perguntinhas em relação ao processo seletivo da bolsa. A primeira perguntinha foi feita aqui no YouTube pelo Pedoro. Ele perguntou assim: quanto tempo leva da divulgação do edital da bolsa de pesquisa até o encerramento das inscrições? Eu acredito, assim, na verdade eu nunca parei para medir certinho, mas eu diria que é algo em torno de um mês, tá? Então, assim, se vocês planejam aplicar para essa bolsa, não espera abrir o edital para depois correr atrás da documentação, porque vai ficar apertado. A tia Erika fez isso na época que ela foi aplicar e foi um inferno. Foi um inferno, porque tem que correr atrás de carta de recomendação e manuchininhê. Então, assim, se você quer aplicar, já vai olhando desde agora, tá? O bizu que eu sempre passo o edital ele não muda muito de um ano para outro, principalmente em questão de documentação e em questão de requisitos, tá? Normalmente não tem muita mudança. Claro que ano passado, com a pandemia, as coisas deram uma bagunçada, mas normalmente não tem uma mudança muito drástica, então já olha o que foi feito no ano passado e vai se preparando baseado naquilo, tá bom? Segunda perguntinha também foi feita aqui no YouTube, foi feita pelo Felipe Messias. Ele perguntou assim: tem como adiar a bolsa? Por exemplo, me formar no final desse ano e já ir fazendo o MEXT por agora, para quando sair todo o resultado para a viagem ano que vem, o tempo de que eu já vou ter encerrado todas as minhas matérias da faculdade e já vou ter me formado. Entretanto, se por acaso alguma matéria for adiada e eu tiver que pegar o primeiro semestre de 2022, né, para continuar a faculdade por mais um semestre, teria como jogar essa bolsa de viagem para o segundo semestre? Qual o malefício que isso pode causar na bolsa em si? Então, você vai perder a bolsa, tá? É basicamente isso, porque é o seguinte, talvez dê para você negociar, porque quando a gente se inscreve na bolsa, a gente escolhe se a gente vai querer ir em abril do ano seguinte ou em setembro do ano seguinte, né? E no caso, se você escolher para ir em outubro, você tá perdendo 6 meses de bolsa, tá? Mas assim, até onde eu sei, a partir do momento em que você define, eu vou em abril do ano que vem, né? Você colocou lá, você precisa ir, porque daí o MEXT já vai fazer todas as contas para receber você como estudante. E tanto que, se for olhar no edital, eu vou até caçar isso aqui para mostrar para vocês, que eles explicam que a bolsa pode ser cancelada caso o bolsista não chegue ao Japão na data estipulada pelo MEXT. É claro que, por exemplo, ano passado, com a pandemia, os bolsistas não tiveram escolha, né? Não tinha como vir, porque estava tudo fechado. Então, nesse caso, o MEXT abriu exceção, então vários bolsistas acabaram chegando com 6 meses de atraso, 1 ano de atraso, muita gente que nem chegou ainda. Então, assim, essa é uma situação, né, que assim, o bolsista não tem controle. Agora, você pedir para mudar a data porque você não conseguiu formar no período que você falou que você ia formar, aí é complicado, porque daí soa um pouco como incompetência da sua parte. E o MEXT não tem obrigação nenhuma de acatar isso, tá? Eu sei que existem N motivos pra você não conseguir fazer determinada matéria, sei lá, mano. Vai e trabalha pra você formar no período certo, tá bom? Até porque, se você ainda não se formou e você quer aplicar pra essa bolsa, você tem que entregar um documento falando, acho que é certificado de provável graduação, um negócio assim, né? E ali vai dizer a data em que você, teoricamente, vai ter que se formar, né? A universidade vai estar falando, se o aluno passar em todas as matérias, ele se forma até ano que vem, trabalha para você conseguir atender isso, tá?
Se você não conseguir, a chance é que você vai perder essa bolsa, tá bom? Próxima perguntinha. Perguntaram no Instagram pra mim. Perguntaram assim: dá pra viver em casal com a bolsa do Max? Então, gente, depende muito de que tipo de casal que vocês são. Por exemplo, vocês vão conseguir viver sem se matar dentro de um apartamento com um quarto só? Porque se for, até talvez sim, porque esses são apartamentos mais baratos. Mas se vocês precisarem de um apartamento maior, com pelo menos 2 quartos, né? Vai ficar mais caro. Quanto de comida vocês consomem? Vocês são 2 pessoas que comem muito? Tipo, eu e meu namorado, nós somos 2 ogrinhos. É impossível nós 2 sobrevivermos apenas com a bolsa do Max. Porque a gente come pra casa. Então assim, eu acho que é fazível. Eu não sei se é confortável. E também vai depender muito, como eu sempre digo em relação a dinheiro aqui no Japão, gente. Depende muito de que cidade que vocês vão morar, né? Em que local dessa cidade vocês querem morar. Então, assim, tem esses pontos, tá? Então, dizer que não dá, eu não vou dizer. Eu acredito que seja possível, mas não vai ser a vida mais confortável que vocês vão ter, tá? E assim, pelo que eu vi, né? Dos bolsistas que trazem cônjuge ou cônjuge tem que ser, tá? Não pode ser namorado, tem que ser ou namorada, tem que ser cônjuge para conseguir trazer através do visto de dependente. O que eu vejo normalmente é que o cônjuge que vem junto normalmente faz algum tipo de baito. Com esse trabalho, o cônjuge acrescenta e complementa o valor da bolsa para conseguirem viver. Eu não sei de casais que vieram, né, sendo um bolsista, que sobrevive apenas com a bolsa. Eu não conheço nenhum casal assim. Enfim, não vou dizer que sim nem que não. Desculpa. Vamos para a nossa próxima sessão, ainda falando sobre o processo seletivo da bolsa, mas entrando agora na parte de requisitos, né? Primeira perguntinha aqui foi feita aqui no YouTube pelo Davi Kiyomaro. Deficientes podem fazer a bolsa do Max? Nessa parte de requisitos, gente, a gente tem que seguir o que está escrito no edital. Então, olhar o edital oficial completo em inglês, né, que está disponibilizado pela Embaixada Japonesa no Brasil, olhar as informações que estão nos sites da Embaixada e dos consulados e se guiar por ali. Quando a gente olha esses 2 pontos, né, esses 2 documentos, não tem nada que diga se você tiver alguma deficiência, você não pode aplicar para bolsa. Tipo, não tem. Você entra na parte de non-eligibility, que é a parte que fala que você não pode aplicar se você estiver dentro dessas condições, não tem nada falando sobre deficiência. Então, pelo edital, não tem problema, você pode sim aplicar. Agora, uma coisa que é muito importante, quando a gente está passando pelo processo seletivo, a gente precisa demonstrar, né, e precisa provar para o consulado ou a embaixada que você está apto para conseguir vir para o Japão, estudar e completar o curso que você está se propondo a fazer através da bolsa. Então isso vai incluir, por exemplo, aquele exame médico que a gente precisa ter preenchido, né, por um médico, assinado por um médico que diga essa pessoa consegue sim, ela está apta, ela está saudável, ela pode ir para o Japão para estudar. Tá? Tem que ter esse documento. Também você tem que conseguir passar por todas as etapas, né, da seleção. Então isso inclui fazer a prova escrita. Se tiver, né? Porque por enquanto a gente nem sabe como é que tá isso aí. Tem que conseguir fazer entrevista, tem que conseguir correr atrás de orientador, se por acaso você estiver fazendo pela bolsa de pesquisa. Você tem que conseguir dar conta de tudo isso. Se você como candidato conseguir passar por tudo isso, eu não vejo motivos para você não poder aplicar para bolsa e você não poder vir estudar no Japão pela bolsa, tá? Então assim, em questão da condição física e mental da pessoa, se ela estiver saudável, independente das deficiências, tá? Eu não vejo motivos para a pessoa não conseguir passar ou não poder aplicar, tá? Porque pelo edital não fala nada disso. Próxima pergunta foi feita pelo Derek, em poucas ideias aqui no YouTube. Ele falou assim: agradeço pela atenção que tem conosco. Boa semana para você. Obrigada. Minha pergunta é: posso prestar o MEXT mesmo tendo concluído o ensino médio através de supletivo em escola particular? Em questão de qualificação, eu diria que sim, você pode. Por quê? O que está escrito lá no edital, que você, para conseguir fazer a bolsa de graduação, escola técnica, você tem que ter concluído o ensino médio. Independente se é supletivo ou não, você vai ter o seu diploma de ensino médio. Se você tem o seu diploma de ensino médio, você tá ok em questão de qualificação. Agora, existe um negocinho, né, aquela questão de tempo de estudo, né? Que até onde sei, o MEXT, ele pede que você tenha os 12 anos de educação até o final do ensino médio. Se você fez supletivo, eu acredito que você completou o ensino médio em menos tempo, né? Menos que 3 anos. E aí, nesse caso, eu não sei direito como que ficaria. Então, o que eu recomendo é que você verifique diretamente com o seu consulado, perguntar. Porque eu acredito que nessa situação,
A lógica me diz que é para você conseguir sim aplicar. O ensino médio por supletivo, ele equivale ao ensino médio no Brasil, então não é para te impedir de conseguir aplicar para bolsa. Agora tem que ver se o consulado entende essa situação, se o MEC entende essa situação. Então conversa diretamente com o teu consulado, pergunta deles em relação a isso, tá bom? Agora a gente vai entrar com relação a notas e currículo, né? Primeira pergunta ela veio pelo Instagram, foi bem assim: Érica, obrigada por ter escrito meu nome certo, fico muito feliz. minhas notas do ensino médio são ruins. Se eu começar a graduação e tirar notas boas, me ajuda? Olha, esse tipo de pergunta é um pouco complicado. Assim, é um tipo de pergunta que a gente não tem resposta, tá? Não tem resposta, porque o que a gente tem que entender, galera, é que o processo seletivo do MEC, ele é uma competição, tá bom? Você vai estar competindo com outras pessoas para conseguir essa vaga e conseguir essa bolsa. Então, assim, sempre vai ter alguém que pode estar acima de você, tá bom? Então assim, a gente não sabe quem tá aplicando pra bolsa, a gente não sabe com quem que a gente tá competindo. Eu não vejo motivo, você fala assim, eu vou entrar na faculdade só pra ver se melhora aqui o meu currículo em relação ao MEC. Isso não faz sentido pra mim. O que faz sentido, por exemplo, é você falar assim, poxa, eu quero tentar a bolsa do MEC pra graduação, mas eu não sei se eu vou conseguir passar. Então, como plano B, eu já vou garantir o meu lugar em uma universidade aqui no Brasil, porque se eu não passar na bolsa do MEC, pelo menos eu já tô fazendo minha graduação e não tô perdendo tempo. E isso faz sentido pra mim. Você quer entrar na graduação só pra tentar melhorar teu currículo, pra você passar na bolsa do MEC, isso aí já pra mim é tipo, porque não tem como garantir. Isso não, eu não posso chegar e falar, não, com certeza vai te ajudar. No final das contas, quem tem o currículo melhor tem vantagem, tá? Pelo menos em questão de notas, tá bom? Aí é aquela, né? Carta de motivação, né? As cartas de recomendação, isso tudo tem peso também. Tudo isso entra também como, né? Parte da avaliação. Então, eu diria que vale mais a pena você estudar os idiomas do que ficar entrando em faculdade só pra tentar melhorar o teu currículo pro MEC, tá bom? Próximo. Também foi feita no Instagram, foi assim. No início do curso você não tem um bom histórico. Isso interfere muito na seleção para o mestrado? De novo, é difícil a gente quantificar o que é interferir muito ou pouco. O que a gente sabe é o seguinte, se você tem um histórico bom desde o começo, é melhor do que você ter um histórico ruim que depois ficou bom. Que também é melhor do que você que só tem um histórico ruim. Então, é difícil a gente quantificar essas coisas, gente. Então, no final, o que a gente tem que focar, né? O que a gente precisa fazer aqui? É estudar para ir o melhor possível. Ponto. Se no passado você tirou nota ruim, não tem o que ser feito. Você não consegue mudar suas notas que já foram. A não ser que você que está na graduação e está querendo fazer a bolsa de pós, fale assim, não, eu vou começar do zero, vou fazer tudo de novo. E isso também pode nem ser bom. Porque vão questionar pra você por que você desistiu da primeira universidade, o que foi que aconteceu. Então, trabalha com o que você tem agora e tenta fazer o melhor daqui pra frente. O que já foi, já passou, tá? Não adianta gastar energia em coisas que a gente não tem controle. O passado, a gente não tem controle sobre ele, mas a gente tem controle sobre o nosso futuro, tá? A gente pode tomar alguma ação em relação ao futuro. Então, dê o melhor de vocês, estudem, tá? E é isso, foca nisso, tá? Esquece esse negócio de, porque minhas notas foram ruins, e agora? E... Se você quer tentar bolsa, você tenta. Já fiz vídeo sobre isso no canal, vou deixar o link aqui, porque eu acho que sempre é bom a gente tá lembrando disso, tá bom? Tá, perguntaram assim, ó, foi no Instagram também, eu não sei quem foi que perguntou, desculpa, eu só tirei print das perguntas. Perguntou assim, é possível estender a bolsa do MEC de graduação para um doutorado ou mestrado? A gente vai lá no edital para graduação, tem uma partezinha, ponto 3 lá, falando extensão do período da bolsa, né? Extension of period of scholarship. Então tá escrito no edital, tá em inglês, eu vou tentar traduzir que na hora vai ficar meio zoado, mas aí a gente dá uma explicada, né? Se o bolsista que tá pra graduar no curso de graduação, undergraduate é graduação, e for admitido para entrar num curso de mestrado durante o período da bolsa dele, então assim, no seu último ano de graduação, por exemplo, e você tiver outstanding academic records, ou seja, você foi muito foda na tua graduação, você pode ter o seu período de bolsa estendido para você completar o seu mestrado se você passar pelo exame do MEC. Então sim, é possível fazer essa extensão, contanto que você, passe no curso de mestrado antes de terminar a tua bolsa, 2, que você tenha um bom desempenho na tua graduação, e 3, que você passe no exame do MEC, porque eles vão fazer um exame. Então sim, é possível. Agora, pro doutorado é que ele não fala nada.
Se não fala nada de doutorado é porque não dá, tá? E normalmente aqui no Japão é isso que acontece. Eu nunca vi pessoas que pulam direto da graduação pro doutorado. Isso pra mim é suicídio, gente. Não faz isso, não faz. A não ser que você seja realmente muito foda, né? Mas aí são exceções, tá? Então, ó, essas informações, elas estão lá no edital. Então, vocês precisam ler esse edital, gente. A quantidade de pessoas que vêm fazendo perguntas desse tipo, às vezes me surpreende, porque, mano, você quer tentar essa bolsa, o mínimo que você tem que fazer é ler o edital. E se por acaso você, Erika, porque eu não sei falar inglês ainda. Então, antes de pensar em aplicar pra bolsa, você precisa correr atrás de aprender inglês, tá bom? Próximo tópico, que é a questão de documentos para inscrição da bolsa, né? No YouTube, veio uma perguntinha assim. Tenho ficado receoso sobre a análise dos candidatos pela carta de motivação. Carta de motivação, isso deve ser para a bolsa de graduação, né? É isso mesmo. Pois constantemente tenho esse questionamento se é necessário ter muitas conquistas para despertarem o interesse em você. Essa parte pesa muito? Ou só mesmo demonstrar seus interesses já é o bastante? Eu vou entrar aqui como Erika editora, porque eu percebi que na gravação eu falei e falei nada com nada, né? Seguinte, eu não consigo falar com muita propriedade, porque primeiro eu não passei pelo processo de seleção para bolsa de graduação, eu não tive que escrever uma carta de motivação, mas na aplicação para bolsa da pós, a gente tem que escrever mais ou menos ali uns motivos por que a gente quer vir para o Japão. Então, vou tentar aqui utilizar um pouco dessa experiência que eu tenho do processo da bolsa de pós-graduação, com um pouco da minha lógica, né? Lógica dentro da minha cabeça, e um pouco também do que eu vi do vídeo do Clayton. Inclusive, Gabriel, eu recomendo que você veja o vídeo do Clayton, vou deixar aqui em cima, porque ele veio pro Japão pela bolsa de graduação. Então ele passou pelo processo, ele sabe melhor do que eu, né? Mas seguinte, eu acredito assim, que as conquistas, elas são importantes, elas são, mas não é tudo. Porque no final, o nome da carta chama carta de motivação. Então você tem que mostrar o porquê que você quer ir para o Japão. E é importante que dentro dessas motivações você coloque coisas bem pessoais suas. Então, inclusive, o Clayton fala no vídeo lá, né? Ele e o amigo dele, que eu esqueci o nome, desculpa, amigo do Clayton. Eles falam que você tem que mostrar sua personalidade, né? Mostrar que você é um ser humano. Acho que se você conseguir apelar para isso, você consegue fazer uma carta muito mais sólida do que apenas chegar listando um monte de conquistas. Até porque se você tem um monte de conquistas, mas elas não estão relacionadas ao teu objetivo de estudo no Japão, ou tem um monte de conquistas, mas não sabe o que você quer fazer depois que você se formar aqui no Japão, não sei onde que isso vai te ajudar. Então, obviamente, se você tiver conquistas, é interessante incluir. Mas se você não tiver, não adianta sair desesperado tentando conseguir coisas para conseguir escrever uma carta, ou pior, sair inventando coisas para enfiar nessa carta. Aí também não adianta, isso aí você só tá armando uma armadilha para você lá na frente, tá? É difícil a gente quantificar o que é mais importante dentro da carta de motivação, tá bom? Então, escreve algo bem sincero seu. Acho que talvez seja o melhor conselho que eu consiga dar. Escreva algo que seja bem real pra você, né? Algo que te conecte como ser humano a esse objetivo de vir estudar no Japão. Acredito que assim você vai conseguir escrever uma carta bem forte. E isso é o que a gente pode fazer, né? A gente não sabe quem vai estar lendo. Se a pessoa for babaca e ela achar que sua motivação é uma bosta, não tem o que ser feito, infelizmente, tá? Então, escreve da forma mais sincera que você puder essa carta e não fica se preocupando muito com esses pormenores, porque a gente não tem como saber. Com isso, você só tá colocando combustível na ansiedade que não tem fim. Então, é isso. Assiste o vídeo do Clayton, tá? Próxima pergunta foi em relação à carta de recomendação. Aqui no YouTube a Priscila perguntou: no começo de 2020 eu me inscrevi em uma faculdade, mas não tive nenhuma aula presencial por conta da Covid, então resolvi trancar o curso. A pergunta é: a carta de recomendação pode ser da escola anterior a essa? Pois não tive aulas na faculdade, então não conheço nenhum professor. Então, pelo que está escrito no edital, no site da embaixada, dos consulados, eles pedem que a carta de recomendação seja da última escola que você frequentou, seja ela um ensino médio, cursinho ou faculdade. Então, pelo que está escrito lá, sim, teria que ser dessa última faculdade que você trancou. Entretanto, contudo, porém, todavia, a gente está falando de uma condição, de uma situação que aconteceu devido a uma pandemia que ninguém teve controle. Então, o que eu te recomendo, Priscila, é o seguinte: você liga lá no consulado e pergunta deles:
Porque realmente não faz sentido você pedir uma carta de recomendação de um professor que você nem sabe quem que é, porque você não teve aula. Então, talvez nessa situação eles abram uma exceção. Mas pelo que tá escrito no site, teria que ser sim dessa faculdade que você trancou, tá bom? Liga lá no consulado, tá bom? Aí sobre o projeto de pesquisa, né? O Felipe Messias perguntou assim: você construiu seu TCC da faculdade já pensando no mestrado e aí fez algo já no ramo da futura pesquisa que faria? Não. Você tá perguntando de mim e eu não fiz isso. Porque eu, quando eu tava na faculdade, eu já tava de saco cheio de estudar. Eu queria formar e ganhar dinheiro, tá? Eu tava nesse nível, porque minha faculdade foi muito conturbada. Então, meu TCC foi o que deu pra fazer. O TCC também foi um parto. Foi um parto porque deu muito rolo, deu muito problema. No final, eu fiz um TCC que, assim, eu tenho muito orgulho dele, mas que não era o que eu queria ter feito. Eu não pensei, eu não sou dessa pessoa que pensa tanto à frente assim, tá? Obviamente, se você que tá na faculdade já tem essa pretensão de fazer um mestrado e você quer tentar fazer um mestrado pelo MEC, por exemplo, eu acho super válido você tentar moldar o teu TCC de forma a se conectar com a tua futura pesquisa. Mas no meu caso não foi isso, tá? O mais na frente que eu consigo pensar, gente, é o que eu vou comer amanhã no almoço. Ainda sobre o processo seletivo, a gente teve algumas perguntinhas em relação à prova escrita, né? Que eu sei que foi um negócio que deu o maior fuzuê ano passado. Perguntaram assim, aqui no YouTube, o Gabriel Gomes perguntou: você acha que até agosto, que creio que seja mais ou menos o início das inscrições para a bolsa de graduação, existe a possibilidade de voltarem às provas presencialmente e não mais usar a nota do Enem? Ou seja, se a situação do vírus pode melhorar a esse ponto. Eu não sou virologista nem infecciologista, então eu não sei até onde a minha opinião vale nesse ponto. Mas eu não acho que vai melhorar até agosto, do jeito que as coisas estão andando, tá? Ele continuou, né? Não pude fazer o Enem em 2020, então caso continuar o estado atual, não vou conseguir me inscrever esse ano, certo? Sim. Se o consulado, a embaixada, né, eles decidirem que eles vão continuar utilizando a nota de Enem como forma de avaliação dos aplicantes, né, dos candidatos, então realmente você não vai poder, não vai conseguir aplicar porque você não fez o Enem em 2020, tá? E eu acho que eu não sei o que eu posso falar muito mais em relação a isso. Eu honestamente não acho que a pandemia no Brasil vai melhorar tão rápido assim, da forma como tá. Mas, de novo, é a minha opinião, grande que vale. Você tem que perguntar do Átila. Mas eu acho que não vai melhorar. E assim, pelo menos no meu entendimento, se a situação da pandemia não melhorar, não tem porquê. Eu não consigo ver o consulado ou a embaixada decidindo fazer prova escrita com a pandemia descontrolada. Isso não faz sentido pra mim, tá? Desculpa aí, Gabriel. Próxima pergunta. Você acha que a prova vai voltar após vacina ou será que vão continuar com isso de nota de Enem? Eu acho que vai voltar sim, porque o normal é ter a prova escrita. Tá bom? Por causa da pandemia, eles tomaram essa decisão, mas o normal é ter prova escrita. Pode ser que seja feita de uma forma um pouquinho diferente, porque o nosso normal não vai ser o mesmo normal de antes, mas eu não acho que eles vão continuar utilizando o Enem como base, tá? E aí, outra pergunta foi aqui feita no YouTube, e a Daphne, ela perguntou assim: caso você tenha o certificado N2 ou N1 do JLPT, você ainda precisaria fazer a prova de japonês para bolsa de pesquisa? Sim, tá? Considerando que vai ter prova escrita, sim, você tem que fazer. Sempre foi assim. Independente de você ter o JLPT ou não, a gente tinha que fazer a prova escrita, tá? Porque é parte do processo seletivo da bolsa, tá bom? Obviamente você ter esses certificados é um a mais no teu currículo ali, mas você tem que fazer a prova, independente, não tem como pular uma etapa. Não tinha nada disso escrito na época que tava tendo a prova, então acredito que a prova escrita retornando, independente de ter JLPT ou não, você vai ter que fazer. Agora, é claro, se o consulado fala, não, olha só, se você tiver... E aqui tá, gente, se não tiver escrito no edital, não dá. Se no edital aparecer, para os candidatos que já possuem N1 ou N2 do JLPT, você não precisa fazer a prova escrita de japonês. Aí é outra história, mas não tá escrito lá, não tá, então tem que fazer, tá? Então não tem essa de se quiser. Tem que fazer. Acho que foram essas as perguntas em relação ao processo seletivo da bolsa. Vieram, na verdade, duas perguntas em relação da mudança de área da graduação para o mestrado, né? O edital diz que a pessoa deve escolher uma área compatível com sua graduação. Se minha graduação é Direito, uma ciência social, eu posso pesquisar Sociologia, que é uma ciência social, ou devo me ater ao Direito mesmo? Você pode trocar de área, tá? O que é importante é o seguinte, que o teu projeto de pesquisa tenha relação com a tua área de base,
Então, por exemplo, a tia Érica, né? Ela é formada em engenharia de controle e automação, mas dentro da engenharia de controle e automação a gente faz um pouco de programação também. Então a gente tem conexão com a ciência da computação. Então o meu projeto de pesquisa puxava um pouco do que eu consegui na minha área de base, que é a engenharia de controle e automação, mas focada para a ciência da computação, entendeu? O que eu acho que é muito difícil você conseguir nessa questão de mudança de área, por exemplo, você como engenheiro elétrico, né? Querer fazer o teu mestrado em medicina. Em medicina, mas se, por exemplo, você como engenheiro elétrico pensar em biomedicina ou bioengenharia, vamos falar assim, bioengenharia, aí talvez você consiga fazer essa conexão, entendeu? Eu acho que é importante lembrar que aqui no Japão, as pós-graduações, elas são muito interdisciplinares, tá? Então, você consegue, dependendo do teu projeto, da tua linha de pesquisa, conectar duas áreas que normalmente a gente pensa que não tem muita conexão, mas tem que conseguir fazer esse elo e tem que ter um bom respaldo para fazer esse elo, né? Então, no seu caso, Eduardo, se você tem direito e quer ir para sociologia, eu acredito que seja possível, contanto que você consiga fazer essa conexão, tá? Aí a outra pergunta foi aqui no YouTube também, pergunta assim: você acha que alguém que não seja da área consegue fazer mestrado em ciência da computação aí? O que vocês acham? Me diz aí, me diz, o que vocês acham? A Erika fez isso, tá? Eu formei de novo em engenharia de controle e automação e fiz meu mestrado em ciência da computação e agora eu estou aqui fazendo meu doutorado em ciência da computação. Então sim, é possível, tá? Aí ela continua: sou de exatas, mas meu conhecimento de computação é básico, de cursos online. Aqui dá pra se orientar um pouco pela prova de admissão, né? Mas aí é um exame final, lendo aqui no edital. Tem algum lugar dizendo os tópicos básicos de estudo? Esse exame final, eu acredito que você está se referindo à prova de entrada no mestrado, né? Eu acredito. Então vamos lá. O que a gente tem que lembrar é que na pós-graduação a gente não vai receber conhecimento de base da área. Ou seja, quem está fazendo ciência da computação, a gente não vai ter aula de programação, por exemplo, num programa de pós-graduação. Então, assim, eu não sei o que você quer dizer com conhecimento de computação. Se é programação, se é arquitetura de máquina. Dependendo da pesquisa que você quiser fazer dentro da área de ciência da computação, você até pode se safar sem ter determinados conhecimentos considerados básicos na ciência da computação. Mas eu diria que eu recomendaria você correr atrás para conseguir essas habilidades antes de entrar no mestrado ou doutorado. A prova de entrada, né? Se tem algum lugar dizendo uns tópicos básicos de estudo. Normalmente, as universidades, elas vão dizer quais são os tópicos que vão ser cobrados na prova de entrada, tá bom? Principalmente para pós-graduação. Então, para saber quais são esses tópicos, você tem que entrar lá no site da sua universidade, entrar lá na Graduate School onde você quer fazer seu mestrado, entrar na parte de admissão e procurar que tópicos são esses. Veio perguntinhas também aqui em relação sobre como encontrar orientador. A gente tá falando de curso, agora vamos falar de orientador. Perguntaram quais foram os sites que mais te ajudaram na pesquisa para encontrar o ramo de pesquisa /mestrado /supervisor para que aplicasse e fizesse um mapa de opções e leque de escolha. Eu já falei disso várias vezes aqui no canal, eu usei o Google, literalmente. Taquei lá, Computer Vision Laboratory Universities Japan. E fui olhando lá. Foi isso que eu utilizei. Mas existem outras fontes, eu já falei sobre isso aqui no canal, tem 3 vídeos falando sobre isso, são três vídeos falando sobre como encontrar orientador, como procurar, tá, vou deixar nos cards aqui e também aqui embaixo, porque talvez não entre tudo nos cards. Mas eu usei o Google, mas existem sites, por exemplo, o Research Map, tem também, por exemplo, o próprio site do Study in Japan, onde você pode procurar essas informações, tá? Vai depender muito do que você quer, da forma como você trabalha melhor. Próxima pergunta foi sobre... 2 perguntinhas, e assim... Então tá. Eu tive 2 perguntas, uma aqui no YouTube e uma no Instagram, sobre pessoas me perguntando sobre informações de cursos específicos, né? Por exemplo, o Henrique aqui no YouTube perguntou: queria saber mais informações sobre o mestrado na área de artes e design de Tsukuba. Se eu sei de informações sobre essa área na faculdade, questão de prova de admissão, papapá. Eu não sei, tá? Eu não sou detentora de todas as informações. Então, eu não sei. Também me perguntaram no Instagram, falaram assim: qual a uni mais interessante para se estudar educação infantil no Japão? Não tenho a mínima ideia. Primeiro que eu não sei o que é interessante, né? O que é interessante para você? Será que é o mesmo que é interessante para mim? Eu não tenho nada a ver com a parte de educação infantil, tá? Então, eu não sei. Eu sou da área de computação, eu consigo falar um pouco em termos de computação. E olha lá, porque ciência da computação é gigantesca. Então,
Eu não tenho como dar esse tipo de informação. Vocês, como alunos que querem estudar aqui no Japão, precisam fazer a pesquisa de vocês. Você tem que conseguir pelo menos pesquisar a universidade onde você quer estudar. Use sua ferramenta de busca favorita. Eu sempre uso o Google. Tem gente que não gosta do Google, então use, sei lá, qual outra ferramenta de busca. E pesquise, leia sobre as universidades, leia sobre os professores, leia sobre os cursos. Você monte aí sua planilha aí do que são os prós e contras e decida, tá? Então me desculpa. Tá, nosso próximo tópico que é a prova de entrada aqui no Japão. Eu não sei se vocês já entenderam, se não entenderam eu vou falar aqui de novo. Passar na bolsa do MEC não é a mesma coisa que entrar na universidade aqui no Japão, tá bom? Você precisa fazer a prova de entrada aqui, independente se é pré-graduação ou pós-graduação. Então vamos lá. Primeira pergunta foi do Alberto Akira, que foi aqui no YouTube, e ele perguntou exatamente isso. Na verdade, já dei a resposta, né? Primeiro ele falou: eu gostaria de agradecer pelos vídeos incríveis que você produz para nós aqui no YouTube. Por nada, eu fico muito feliz que você goste dos vídeos. E aí a pergunta dele é justamente como funciona para escolher a universidade no Japão. Por exemplo, se eu quisesse fazer a minha graduação na universidade em Osaka, eu teria que fazer algum processo seletivo específico dessa universidade ou eu poderia ir para lá apenas com a bolsa do MEC? Gente, a bolsa do MEC é literalmente auxílio financeiro. Auxílio financeiro e auxílio burocrático, digamos assim, porque você não precisa lidar com visto, essas coisas, né? Mas é só isso. Para você conseguir fazer o teu curso de graduação, o teu curso de pós-graduação, você tem que passar na prova de entrada. Então, se você, Alberto, quiser estudar na Universidade de Osaka, você vai ter que fazer a prova de entrada da Universidade de Osaka, tá bom? Próxima pergunta foi do Mário Ska. Érica, gostaria de saber como se preparar para a prova de admissão para o mestrado. As universidades do Japão disponibilizam provas antigas? Na verdade, eu já respondi isso aqui, né? Não respondi ainda, mas tá ligado com a outra pergunta do outro tópico, né? Depende da universidade, eu diria. Eu não vou falar por todas, porque eu não olhei o site de todas as universidades. Mas, por exemplo, a Universidade de Tsukuba, na minha área de ciência da computação, eles disponibilizam provas antigas, tá bom? Eu não acho que essas provas fiquem disponíveis sempre. Tem um período ali um pouco antes de começar a inscrição para a prova de admissão que eles começam a liberar, mas tá lá, você consegue encontrar. E como eu disse na outra pergunta, mesmo que não tenha as provas antigas, eles têm os tópicos que são cobrados, né, na prova. Então, pelo menos, mesmo que você não tenha acesso às provas antigas, você ainda tem ali mais ou menos uma ideia do que você precisa saber para poder responder, para poder fazer essa prova, tá? Então, o mais seguro na hora de se preparar para essa prova, primeiro, conversa com o seu sensei, segundo, conversa com seus senpais e terceiro, vai olhar o site da universidade, tá bom? Temos que devolver o dinheiro da bolsa se não conseguirmos entrar no mestrado? A resposta é não. Quando que você talvez tenha que pagar alguma coisa? Isso está definido no edital e vocês, gente, leiam com muito carinho esse tópico número 7 do edital da bolsa de pós-graduação, tá? Fala bem assim, ó, o pagamento ele pode ser suspenso, dada as razões que vão estar dispostas aqui, e se por acaso for determinado qualquer uma dessas condições, você pode ter que retornar algum valor. The grantee may be ordered to return a part of or all of the scholarship paid up to that time. Então, se você mentir na tua aplicação, se você quebrar a regra no Japão, se você for preso, se você é deportado, se você, sei lá, foi expulso da universidade, isso tudo pode levar a você ter que devolver algum valor ou todo o valor da bolsa. Mas só de não passar na prova de mestrado não tá aqui, então não se preocupa. Mas aí pode ser que você não consiga seguir pro mestrado. Então conversa com o teu orientador, tá bom? Quanto tempo de vídeo eu tô com 1 hora aqui, gente. Ainda tem um monte de coisa aqui. Meu Deus do céu, vamos lá. O próximo tópico foi com relação ao mestrado em si. Algumas universidades oferecem programa de mestrado apenas em japonês para minha área. Visto isso, gostaria de saber se logo nos primeiros meses de bolsa de pesquisa é necessário produzir relatórios ou outro trabalho em japonês antes mesmo da admissão do mestrado. Vai depender do teu orientador, tá? Eu já falei isso em vídeo já, não especificamente sobre isso, se você vai ter que produzir alguma coisa em japonês ou não, mas eu já expliquei que dependendo do orientador você vai ter que fazer pesquisa, dependendo do orientador tipo o meu, eu só tive que estudar japonês e passar na prova de entrada. Então, eu recomendo que
antes de você escolher o seu orientador e falar, não, vai ser com esse cara que eu vou estudar, pergunte dele, verifica isso para não se enfiar num buraco depois, tá? Você poderia falar um pouco da sua grade curricular e do que está achando do curso? A pessoa que fez essa pergunta me falou que quer fazer ciência da computação na graduação. Então eu não sei muito bem o que eu falar do meu mestrado ou doutorado vai ajudar, porque eu não fiz graduação em ciência da computação aqui no Japão. A minha graduação foi engenharia de controle de automação, de novo. Eu não consigo falar muito da grade da graduação. O que eu sei é o seguinte, que na graduação, na verdade, tanto graduação quanto mestrado, doutorado, é o seguinte, você tem um número de créditos obrigatórios que você tem que fazer. São matérias que todo mundo vai ter que fazer daquele curso. Mas tem ainda uma caralhada de créditos que você precisa pagar de matérias que você mesmo tem que escolher. Então, assim, é muito comum os alunos irem escolhendo matérias que são mais interessantes porque eles querem fazer. Porque a gente fala ciência da computação, a ciência da computação, como eu falei, ela é gigantesca. No mestrado, principalmente, você vai pegar matérias que são mais relacionadas à sua pesquisa, tá? Então, a grade curricular, ela não é fixa, que nem acontece no Brasil, pelo menos na parte da graduação, né? Que eu não sei como é que é mestrado e doutorado no Brasil, gente. O que eu recomendo é você olhar todas as matérias que são disponibilizadas no curso, né? Daí ver se tem algumas matérias ali que te interessem, tá? Dependendo da universidade, se está disponível no site, talvez esteja tudo em japonês, tá? E sobre o meu mestrado e meu doutorado, que eu consigo falar, eu gostei bastante. No mestrado, as matérias, elas não necessariamente vão te ajudar na tua pesquisa, tá? E no doutorado, eu só paguei uma matéria, que foi um seminário, o resto é tudo pesquisa. Aliás, já que esse vídeo já tá gigante, vamos acrescentar aqui que acho que muita gente não entende direito o que a gente faz no mestrado ou no doutorado, né? O que eu gosto de pensar é o seguinte: desde a graduação até você se formar, né, e tá trabalhando depois do doutorado, a ideia é que você faça essa transição entre uma pessoa que só tem aulas para uma pessoa que só faz pesquisa, tá? Então, na graduação você vai estar lá fazendo matérias e provas e fato. Chega no mestrado, você vai ter que conseguir conciliar aula e pesquisa, vai entrar a pesquisa ali no meio. A carga de créditos do mestrado é normalmente muito menor do que na graduação, mas você vai ter que conseguir conciliar com a pesquisa ali. No doutorado, os créditos são já vai caindo também, né? No meu caso, eu só fiz uma matéria. Tem cursos de doutorado que você tem que fazer mais matérias, mas enfim. A ideia é que 90% do seu tempo seja dedicado para pesquisa, né? E depois que você forma no doutorado e você vai virar um pesquisador, a ideia é que você só faça pesquisa. Então acho que é importante a gente pensar nisso, né? Porque acho que muita gente fica, meu Deus, matérias, mas mestrado e doutorado envolve pesquisa, tá bom? Ah, tá. Vieram algumas perguntinhas em relação a visto e passaporte, né? Perguntaram no Instagram, com a pandemia teremos que enviar o passaporte pro consulado por correio, sabe algo? Honestamente eu não sei, mas eu acredito que sim. Pra saber mesmo se vai ter ou não, consulado. Perguntaram aqui no YouTube. Bem, não sei se será possível responder, mas se souber ficaria muito grata. Gostaria de saber se pro MEXT tem alguma diferença entre o passaporte brasileiro e o japonês. Tem uma diferença gigantesca, queridos, gigantescas, que é o seguinte: você não pode aplicar para bolsa se você for japonês. Então você não pode aplicar para bolsa com passaporte japonês. Na verdade, verdadeira, você nem pode aplicar para bolsa se você tiver dupla nacionalidade, tá? Então, tem uma grande diferença. Como é tirar o visto para estudante pro Japão? É muito trabalhoso? Olha, Se você conseguiu a bolsa do MEXT, não dá trabalho nenhum, porque o consulado vai fazer tudo pra você. Você literalmente só tem que te entregar o teu passaporte lá, com uma fotinha lá, porque é o teu tamanho certo, né? E eles tiram o visto pra você. Se você não for nenhum bolsista do governo japonês e você estiver vindo estudar no Japão por conta, aí eu não sei como é que acontece, tá? Eu não tenho a mínima ideia de quais são os documentos necessários. Nesse caso, se você não estiver indo como bolsista do governo japonês, eu recomendo que você fale direto com o seu consulado, tá? próxima sessão, gente, que eu vou ficar aqui 2 horas falando. Sobre vida na universidade e vida no Japão. Gustavo Henrique perguntou aqui no YouTube. Oiê, como é morar em Tsukuba? Quais as vantagens e desvantagens na sua concepção? Então, eu tô há 5 anos aqui nessa cidade, né, em Tsukuba, e eu não tenho o que reclamar. Eu gosto muito de Tsukuba. Assim, é uma cidade que, em termos de custo, eu acho que é bom. Eu não tô revoltada com os preços das coisas, por exemplo, sabe?
Eu consigo viver confortável com a bolsa do Max. Eu amo o fato de que eu consigo ir fazer as coisas tudo de bicicleta. Eu não preciso depender de trem, de metrô, de ônibus, entendeu? Então, pra mim, isso é muito bom. Com relação às vantagens e desvantagens, eu acho um pouco complicado, porque vantagem e desvantagem em relação a quê, né? Em relação a morar em Tóquio? Não sei. Mas, assim, se formos falar de pontos positivos e negativos, acho que o primeiro ponto positivo eu já falei, né? Que é a questão do custo, o outro é a questão do transporte. Eu acho que é principalmente isso. Um ponto negativo aqui, eu não vejo ponto negativo em morar em Tsukuba. Na real, se eu pudesse, eu continuaria morando aqui. Só que eu tenho quase certeza que o meu trabalho não vai ser aqui em Tsukuba. Por mim, eu continuava morando em Tsukuba sem problema algum. Eu gosto muito da cidade e gosto muito da universidade. O Guilherme Moreira perguntou aqui no YouTube: é muito difícil fazer amizade no Japão? Essa é uma perguntinha um pouquinho complicada. Porque assim, se você tá esperando fazer amigos da forma que a gente considera amigos no Brasil, é difícil. Como é que eu posso dizer? Aqui no Japão, o que eu sinto é o seguinte: você consegue fazer amizade com japoneses, mas não vai ser no ponto de você saber, por exemplo, o nome da mãe da pessoa, o nome do irmão, do cachorro, de onde ele mora, sabe? Informações mais específicas, mais pessoais, normalmente não vão ser muito trocadas. Por exemplo, né? Eu acho que se eu for pensar em amigos japoneses, eu tenho aqui, consigo pensar em 4, principalmente, né? Um deles é um amigo do laboratório, o Sogi, ele já apareceu aqui no canal. Eu tô há 5 anos trabalhando com ele no mesmo laboratório. Eu não tenho a mínima ideia de qual é o nome dos pais dele. Mas a gente conversa, a gente joga papo fora, dependendo, né, nas viagens, a gente vai fazer os rolês aí pra... Que agora não tem mais viagem, né, mas... Na época que a gente foi pra França, por exemplo, pros Estados Unidos, a gente foi lá fazer geocaching nos 4. E eu considero que é um amigo, mas é um amigo dentro dos padrões japoneses, né? Agora, eu tô falando só de amigos japoneses, mas se a gente pensar em estrangeiros, depende muito da cidade onde você vai estar, tá? Por exemplo, eu tô aqui dentro, né, aqui em Tsukuba, que é uma universidade praticamente universitária, a gente tem contato com muitos estrangeiros e eu, inclusive, fiz amizades assim que eu tenho certeza que eu vou levar pro resto da vida, sabe? Então, vai depender muito da sua vontade, vai depender muito do ambiente que você tá, não dá pra gente generalizar o país inteiro. Tá. Próxima pergunta foi do João Lemos, ele tá sempre aqui no canal. Olá, João. Ele perguntou assim: não sei se tem conteúdo disso no canal, mas você já participou de algum clube da universidade? Ô, João, como é que você pergunta um negócio desse, velho? Eu participei do grupo de taiko da universidade, do Sakura daqui. Tem inclusive vídeo aqui no canal de eu tocando nesse grupo, tá? Tem vídeo de eu reagindo às minhas apresentações nesse grupo. Então vou até deixar o link aqui pra vocês assistirem, porque eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito, assim, eu gosto muito de me ver tocando taiko. Se tem uma parte narcisista minha, é dessa hora. Então sim, eu participei desse grupo, né? Cheguei a ter essa oportunidade, sim. Ele falou assim: me parece uma boa forma de fazer amigos no Japão. Sim, eu acho que é uma boa forma, inclusive para todo mundo que vem estudar aqui em alguma universidade no Japão, eu recomendo muito, muito, muito que vocês tentem entrar em algum clube, tá? Em algum Sakura, né, na universidade. Eu não recomendaria, por exemplo, clubes de esporte, principalmente se for pra competição, porque aí, mano, Tem que se preparar pra treinar que nem retardado. porque mesmo no meu Sakura de taiko, que a gente não tem competição nem nada assim, o pessoal treinava que nem uns retardados, entendeu? Uns retardados mesmo. Porque a definição de hobby pra japonês, o que a gente como brasileiro olha e pensa, mano, essa pessoa tá tentando virar profissional. É nesse nível a dedicação do negócio. Então, dá uma analisada, mas eu super recomendo sim que você entre num Sakura. Aí o Bruno perguntou: Érica, você poderia fazer um vídeo explicando como fazer pra entrar nos clubes em uma universidade japonesa e como é a experiência deles? Bom, a experiência deles é muito foda, mas pode ser muito ruim também, dependendo do clube. Vai depender se o clube sabe lidar com estrangeiros ou não. Tem esse ponto, infelizmente, é algo que pesa. E tem também se você vai conseguir se adaptar ao clube ou não, né? Então, tem esses pontos. Pode ser ruim, mas pra mim, a minha experiência foi muito boa. E pra você conseguir entrar nesses clubes, talvez um dia eu faça um vídeo só sobre isso, né? O que acontece? No começo do ano letivo, lá em abril, tem o tal do período de Shinkan, que é o período de recrutamento. Se você é calouro nessa época, É um inferno andar pela universidade. porque vai ser panfleto e mais panfleto jogado na tua cara, todo mundo desesperado pra conseguir novos membros. Eu não sei se vocês já assistiram o Kuroko no Basket, mas se já assistiram, é naqueles fóruns lá, né? Que o Kuroko tá andando com o livrinho dele e tem um monte de gente perguntando: você não quer entrar aqui no clube de livros e não sei o que, ppp. É desse jeito. E aí, se você encontrar um clube que você gosta, você vai lá e fala: quero entrar. Que nem o Kagami, que só chegou lá e tacou o papel lá, pum, eu vou entrar no grupo e pronto. É isso, e aí você entra, tá? No grupo. Agora sim, tem clubes que não aceitam estrangeiros.
tem clubes que não aceitam estrangeiros que não sabem falar japonês. Então prepare o coração para caso isso aconteça, tá? Mas não tem muito mistério não. Último ponto, gente, finalmente estamos indo pro último ponto, que é basicamente pessoas perguntando a minha opinião sobre algumas coisas. Você acha que compensa fazer o curso técnico de programação e depois estender para a faculdade? O que significa compensar para você? Né? Porque se vamos pensar assim em termos de tempo, né? Se você quer fazer graduação de qualquer forma, é melhor que você já vá para a graduação, porque se você fizer esse técnico, né? Falando em termos da bolsa do MEC, você pode tentar entrar na escola técnica e depois estender para a bolsa de graduação para conseguir no final o seu título de bacharel, né? O problema de você fazer isso é que vai levar uns 6 anos aí, eu acho. Sendo que se você fizer direto a bolsa de graduação, você vai levar 5. Então, se no final o teu objetivo é fazer a bolsa de graduação, por que não já ir direto? E outra, a extensão da bolsa da escola técnica ou do curso profissionalizante para a bolsa de graduação não é garantida. Então é um pouco arriscado confiar nessa possibilidade, tá? Então se você quer fazer a bolsa de graduação de qualquer forma, pra mim é o que compensa fazer direto ela. Próxima, é muito difícil conseguir bolsa se colocar só non-degree, sem intuito de fazer mestrado ou doutorado? Eu não tenho a mínima ideia. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu nunca vi bolsista brasileiro do MEXT aqui, que veio só pra fazer o período de research. Todo mundo veio com o intuito de fazer mestrado ou doutorado. Eu conheço um bolsista da Itália que quando ele chegou ele falou que ele só ia ser research student, que ele não ia entrar no doutorado, mas que no final ele acabou entrando. E aí, assim, eu acho que é importante a gente tentar pensar na figura mais, assim, geral do negócio, né? Pro MEXT, pro Japão, o que é melhor que eles tenham? Um monte de alunos estrangeiros ou um monte de alunos que estão fazendo mestrado e doutorado? O que será que pesa mais? O que será que fica melhor para o Japão em termos de imagem? Aí a gente pensa, né, que talvez exista sim uma preferência para alunos que tenham vontade de fazer mestrado e doutorado, mas é tudo suposição. E aí eu não sei dizer se é mais difícil ou menos difícil, tá? Porque talvez a gente não tenha alunos bolsistas brasileiros que vieram só fazer o período de research, porque não tem ninguém aplicando, por exemplo, né? Não porque eles não dão chance para essa galera. Outra pergunta foi, você acha que é melhor aplicar pelo consulado ou diretamente na universidade para a graduação? Então vamos lá, peraí, primeiro. Pela bolsa do MEXT, na modalidade de graduação, a gente só consegue fazer através da embaixada / consulado. Eu não acho que exista University Recommendation para nível de graduação. Para nível de pós-graduação, existe o University Recommendation, mas para graduação não tem, tá? Agora, se for para pós-graduação, o que é melhor? Eu não sei. Melhor em que sentido? Porque assim, se você, por exemplo, já tem algum contato com algum professor aqui no Japão, que já tá ali, poxa, seria legal se a gente conseguisse trabalhar junto, daí eu acho que faz mais sentido você ir pela University Recommendation. Você pode conversar com esse professor e perguntar, professor, eu sei que existe essa bolsa do MEXT, né, que pode ser pela universidade, sabe se na sua universidade tem vaga disponível? E aí talvez seja melhor por aí. Agora, se você não tem contato nenhum aqui no Japão, eu acho mais difícil conseguir esse tipo, por essa modalidade. Daí é melhor você ir pelo Embassy Recommendation, né? Pela recomendação pela embaixada. Eu sinto às vezes que o pessoal pergunta essas coisas pra tentar achar qual é a forma mais fácil de passar na bolsa. Por exemplo, né? Porque talvez pelo University Recommendation tem menos concorrência. Isso é uma possibilidade, mas a gente não sabe. E, gente, ficar caçando qual é a forma mais fácil de conseguir alguma coisa, eu sempre penso assim, que tudo que vem fácil vai fácil. Tá? Então, foca em ser o seu melhor. Eu sei que eu sou uma pessoa muito chata, velho. Eu sou muito chata. Mas é porque realmente eu acho um pouco medíocre a gente ficar só pensando em qual é a forma mais fácil de passar na bolsa, em vez de tentar fazer o seu melhor pra passar. É isso. Desculpa se eu ofendi alguém. Próxima pergunta. Procurando um pouco, ouvi gente dizendo que é mais difícil se fizer a faculdade na particular ou EAD. Você concorda? Eu não sei. Porque eu não tenho dados pra gerar uma opinião em relação a isso. Porque eu não sei quantas pessoas que fizeram EAD ou quantas pessoas que fizeram universidade particular de fato aplicam pra bolsa. A gente não pode chegar e falar assim, porque não tem ninguém que passou na bolsa que fez EAD, significa que é mais difícil passar se você tiver feito EAD, né? Se quem aplicou pra bolsa foi só gente que não fez EAD, é óbvio que não vai ter ninguém
que fez EAD, que passou na bolsa. Então, como eu não sei esses dados, é difícil eu chegar e falar que, porque por EAD o particular é mais difícil. É isso, gente. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. A gente terminou todas as perguntinhas. Yeah. E aí, gente, o que vocês acharam? Vocês gostaram do vídeo? Eu espero que tenham gostado, porque eu tô aqui há 1h e 20 minutos falando. Eu tenho certeza que vou levar mais 5 horas pra editar esse vídeo. De qualquer forma, eu agradeço muito a todos vocês que mandaram suas perguntinhas. Eu espero ter conseguido responder. Eu sei que muitas das coisas viram assim, vê no edital, a gente não tem como saber. E pode parecer meio chato, mas é porque realmente é isso, tá? Eu acho que, de novo, a gente precisa focar no que dá pra ser feito. Se você tiver mais alguma pergunta, você pode escrever aqui embaixo, mas eu recomendo que você também veja os meus outros Q&As que eu já fiz aqui no canal. Se não tiver aqui em cima, vai estar aqui embaixo, tá? Pode ser que eu já tenha respondido essas perguntas, tá bom? E é isso, eu agradeço muito se você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, me manda um Snurf aí nos comentários, eu vou ficar muito feliz, tá bom? E eu espero que vocês tenham todos uma ótima manhã, tarde, noite, semana, seja lá que hora vocês assistem esse vídeo. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, gente. Eu tô rouca já, eu tô com fome.